nucleotídeo. Lembra, se eu tirar o fosfato, ela vira nucleosídeo. Olha o que vai acontecer. Compara para mim, por favor. Compara essa base nitrogenada com essa. Já está até destacado o que é diferente. Perceba que eu vou retirar o oxigênio e no lugar dele eu vou colocar quem? O nitrogênio. Eu estou transformando a inosina em adenina. Então a diferença da inosina para a adenina é eu retirar esse oxigênio, esse dupla O, e colocar um NH3 no lugar. Lembra que lá no ciclo da ureia a gente tinha duas fontes de nitrogênio, o glutamato e o aspartato? Lembra disso? Sim. Aqui, ó, é o aspartato a fonte de nitrogênio também. Então, é o aspartato que vai doar o nitrogênio para a inosina, transformando a inosina em adenina. Lembra que lá era assim, ó. Você tinha, era o ciclo da citrulina da ornitina citrulina. Citrulina mais aspartato virava arginino succinato. E arginino succinato perdia o fumarato. Aqui é a mesma ideia. Então, ó, vai entrar aspartato e vai sair fumarato. Mesma ideia. E aí você vai ter agora o nucleotídeo que tem a base nitrogenada adenina. Olha no de baixo. Bem, essa é a inosina. Agora, compara essa molécula com essa que eu estou acabando de circular. A diferença delas está destacado, ó, esse oxigênio. Aqui não tem o oxigênio, percebeu isso, né? E aí você está transformando a inosina em xantina. E você vai perceber que isso aqui é muito importante para a gota. Muito importante, essa aqui, ó. Esse é o demônio da gota, vai vir daqui. Tá? Da xantina. E aí agora, ó. Onde está esse oxigênio, vai entrar no lugar dele quem? O nitrogênio. E aí você vai ter agora, ao invés da adenina, a guanina. Então perceba que tanto a adenina quanto a guanina têm teoricamente a mesma origem, que é a inosina. Tudo bem? Essa é uma ideia. Agora a gente vai pensar e aí perceba, mais uma vez, na síntese produz o nucleotídeo e esse nucleotídeo tem a ribose como açúcar. Léo, mas se tem a ribose, isso vai ser utilizado onde? No RNA, que é o ácido ribo de ribose nucleica. E se eu quiser fazer com que isso seja utilizado no DNA, o que eu tenho que fazer? Tirar o oxigênio da ribose. E vou transformar isso em desoxirribose. Claro que você vai ter uma enzima que faz isso, tá? Que é um ribonucleotídeo redutase, que vai fazer exatamente isso, que vai retirar a hidroxila do carbono 2. Então você tem várias reações químicas que você não precisa de saber nenhuma, que vai simplesmente retirar a hidroxila do carbono 2. Então se você comparar isso, ó, tem a hidroxila. E se você comparar com aqui de baixo, ó, não tem a hidroxila. Então você precisa de uma série de reações químicas para você retirar essa hidroxila do carbono 2. Mais uma vez, por isso que a gente acredita que primeiro surgiu o RNA e depois o DNA. Tá bom? E você vai perceber isso também quando a gente estiver discutindo a síntese das bases pirimídicas. Porque vai ser assim, ó. O orotato vai produzir uracila. E a uracila que vai se dividir em timina e citosina. E se você lembrar, uracila só é encontrado onde? No RNA. Então são duas evidências que a gente acredita que o RNA veio primeiro. Tá,
Então, quando você pensou na síntese, você pensou nisso. Beleza. Lindo. Mas o nosso problema não é a síntese nessa nossa discussão. O nosso problema é degradação. Por quê? Porque a degradação vai produzir isso aqui, ó, que é o ácido úrico. Então, segue o caminho que você vai perceber que é muito fácil. Eu vou fazendo dos dois lados para você perceber, ó. AMP significa adenosina monofosfato, que é isso, ó. AMP, adenosina monofosfato. Primeira coisa que vai sair dessa molécula vai ser o fosfato. Tá aqui, ó, o fosfato saiu. Aí você vai ter quem? Adenosina. Percebeu isso? Segunda coisa que vai sair, o nitrogênio. Vai sair aqui, ó, o nitrogênio. Significa que a adenina está voltando a ser, tá aqui, ó, inosina. E depois eu tiro a ribose. Agora eu só tenho a base nitrogenada. E essa base nitrogenada, ela muda de nome, sem a ribose, ela vai ser chamada de hipoxantina. Compara para mim, por favor, a hipoxantina com a xantina. Muda a hidroxila aqui, ó. Bonitinho? E a xantina para o ácido úrico? Muda a hidroxila. Então, quando você pega a hipoxantina e coloca duas hidroxilas, você tem o ácido úrico. Perceba que o ácido úrico, então, ele é mais solúvel. Por quê? Porque tem mais moléculas polares do que a hipoxantina. Significa que você está, e do que a adenina. Significa que você está transformando, né, uma molécula em uma substância um pouco mais solúvel para ser excretado na urina. Bem, qual é o problema disso? O problema disso é que esse ácido úrico, ele desprotona quando o pH for maior ou igual a 8. Qual é o pH do seu sangue? 7,35 a 7,45, certo? Bem, quando você tem um paciente que tem gota, o líquido sinovial dele, o pH vai para em torno de 8. Quando o ácido úrico entra nesse pH, ou seja, entra no líquido sinovial, ele desprotona. E ao desprotonar, ele fica com carga negativa. Consequentemente, ele não consegue mais atravessar a membrana plasmática. Logo, ele se acumula formando sal de urato. E esse sal de urato causa a inflamação, que é o que você entende como gota. Que é isso. Que é inflamação nas articulações. Isso acontece tanto com a adenina quanto com a guanina. Olha para a guanina, é a mesma ideia. Então, a guanina monofosfato, que é isso, ela vai perder o fosfato, aí ela vira guanosina. Depois ela perde a ribose, aí ela só tem a guanina, né, que seria isso aqui, ó. Aí ela vai substituir esse nitrogênio por hidroxila. E aí você tem a xantina. E a xantina, se receber mais uma hidroxila, vira ácido úrico. Então perceba que o nosso problema está aqui, ó, na produção de ácido úrico. Então a gente tem que inibir qual enzima? A xantina oxidase. Quando você inibe a xantina oxidase, você deixa de produzir ácido úrico. Então, olha o fármaco. O fármaco se chama alopurinol. Esse é o fármaco utilizado no tratamento de pacientes que contêm gota. Olha a ideia, tanto que é fácil. Isso aqui, ó, é o intermediário da via, que é a hipoxantina, que é isso aqui, ó. Hipoxantina. Então é isso.
Isso é um intermediário da via. O fármaco é esse, ó. Se você comparar o fármaco com o substrato, você vai perceber que só muda a posição do carbono e do nitrogênio. Perceba que são moléculas extremamente parecidas. Então, o fármaco, ele vai competir com o substrato pelo sítio ativo da enzima. Qual enzima? Xantina oxidase. Essa enzima inibida, graças à presença do halopurinol, deixa de produzir ácido úrico. Sem ácido úrico, sem inflamação de articulação, pensando na gota. Então, ó, é um tipo de inibição competitiva do halopurinol com a hipoxantina. Qual é o produto do halopurinol? Se chama oxipurinol. E o oxipurinol não desprotona em pH maior do que 8. Por isso que ele não acumula na articulação. Então, a ideia é isso, ó. Pega lá. Imagina que isso que eu estou desenhando seja o seu ácido úrico. Aí você tem ele desprotonado. O menos, mais H+. Perceba que isso aqui, ó, desprotonou. Bem, o pK dele é em torno de 6. O que significa? Se o pH for menor do que 6, e vou até, porque não é 7, o pK dele, perdão, é 7 ponto alguma coisa, 7,5. Aí vai acontecer assim, se tiver 7,5, ele vai estar na forma protonada. Se ele tiver maior do que 7,5, ele vai estar na fase desprotonada. Tá? E aí, o pH do líquido sinovial é em torno de 8. Para pessoas que têm gota. Normalmente é em torno de 7,5. Tá? Mas aí a pessoa que tem gota muda o pH do líquido sinovial. O pH do líquido sinovial faz com que o ácido úrico vire sal de urato, e esse sal de urato não consegue sair lá da membrana, fica preso e precipita. Essa precipitação forma como se fosse uma areiazinha, e isso inflama. Pode falar. O pH fica alterado dessa forma quando a pessoa está na fase aguda ou ele é... Principalmente na fase aguda. Principalmente na fase aguda. Gente, e gota todo velhinho tem. É tipo, nossa, sou velho, tenho gota. Parece que é carcinômico. A reação ocorre em todas as articulações do corpo, né? É, mas aí vai ter algumas que inflamam mais, provavelmente por deve sustentar mais peso, etc. Que é tornozelo, joelho, bacia. Era isso. Certo? Provavelmente deve ser por sustentar mais peso. É aquela mesma história que a gente discute do... Por que quebra, por exemplo, na osteoporose, quebra mais a cabeça do fêmur do que o resto do corpo? Porque sustenta mais peso naquele local. Ou no quadril para cima, né, sustentado lá. Chama epicôndilo a cabeça do fêmur? Ou chama a cabeça do fêmur? A cabeça do fêmur chama a cabeça do fêmur. Mas na verdade quebra mais o colo. É o colo da cabeça do fêmur, que é o pescocinho, né? Aham. Da cabeça do fêmur. Mas entendeu isso aqui, queridos? Na situação de normalidade, o pH ele vai estar menor que hoje, certo? Isso. Aí o ácido úrico ele é convertido em quê? Não, e ele fica na forma de ácido úrico. Ele não desprotona. A questão é só desprotonar ou não. Ou ele perde hidrogênio ou não perde hidrogênio. Porque quando ele perde hidrogênio, ele fica com carga negativa, concorda? E aí ele não consegue atravessar o hidrogênio. Agora uma coisa muito legal. Oi? É a famosa Joanete. Não. Joanete não é ácido úrico, não. Não, é só uma questão estrutural mesmo. É, Joanete
o aparecimento de calo ósseo. Mas o aspecto, se for olhar só, Não, o ácido úrico só incha. Mas é porque o joanete fica bem no dedão, né? Aí fica aparecendo. Por causa desse aqui, no caso, dessa figura. parecido, entendeu? Não, mas aqui é só porque tá inchado mesmo. Incha, porque a joanete é calo ósseo. É diferente. Da pessoa. Porque aqui é inflamado. Tipo assim, o joelho, o tornozelo da pessoa, ela incha. E dói, diz que, assim, não tem, graças a Deus, né? Será? Não dói. Vai, Até hoje de manhã tá. Aí, já seu pé. Qual viradeiro? É isso aí. É isso, doidão. Dormindo morada? Olhou pra cá e entendeu uma coisa que é. Essa aí não pode tirar fora. Você falou qual situação? Qual a situação do pH do líquido sinovial vai aumentar? Em processos inflamatórios. Por isso que a gota ela é dada a partir de processo inflamatório. Então esse processo inflamatório pode ser, por exemplo, que está muito associado com desgaste de cartilagem. Sabe? Começa a desgastar a cartilagem e aí você tem problema ósseo, né, que a gente chama de osteófito, é isso? E isso dá problema de inflamação. E aí a inflamação vai fazer com que haja mais respiração celular e mais H+. Outra pergunta, você falou que o pH do líquido sinovial vai aumentar, não vai? Vai estar assim, vai desprotonar. Por que o pH não volta ao normal? Quando desprotona, aí eu já não sei te falar, hein? Por que isso vai acontecer? Porque provavelmente o processo inflamatório não acabou. Deve ser. Porque quando você deve, provavelmente. Porque quando acaba o processo inflamatório, aí o pH acaba o ciclo. Provavelmente é porque tipo, o processo inflamatório em cartilagem ele é relativo, né? Ele se compara. Muito provavelmente vai ser, porque quando você trata o processo inflamatório, a crise de gota ela desaparece. Sim. Mais alto, é baixo. Normalmente é 7,35, 7,45. Aí, em processos inflamatórios lá, você tem uma diminuição da liberação de H+, e consequentemente aumento de pH. Certo? Então, aí o que eu sei é, enquanto está com processo inflamatório, existe a crise da gota. Quando você cessa o processo inflamatório, você cessa a crise da gota. Então, essa brincadeira de desprotonar e desprotonar fica aí. Agora, porque aí você vai pensar, você tem que pensar duas possibilidades, né? Estou aqui pensando. Porque em processos inflamatórios você pode tanto diminuir pH, significa, né, o aumento do metabolismo diminui pH, e no caso do líquido sinovial, tudo indica que você aumenta pH. Na maioria dos artigos que você vai ler sobre isso, sobre o tema, você vai perceber que o pH de líquido sinovial vai para 8, 8,5, e por isso que desprotona o ácido úrico. Aí o que a gente deveria descobrir é como que esse processo inflamatório, ao invés de estar diminuindo o pH, está aumentando o pH. Mas todos os artigos, pelo menos que eu li, está falando que o pH está 8, 8,5. Aí desprotona, vira sal de urato e fica lá. Agora, por que está aumentando o pH? Eu não consegui ainda descobrir por que é. Mas não deve ter ainda já alguma explicação. Agora, outra coisa que é importante. Então, é isso que a gente não sabe. O senhor falou que não sabe. Quando já está com gota, aí continua aumentando.
Porque é o processo inflamatório. Mas a gente não sabe por que o processo inflamatório, nesse caso, em vez de diminuir o pH, teoricamente seria o comum de acontecer, aumenta o pH. Que aumenta, vai para 8, 8,5. Mas o porquê que isso acontece é o que eu não sei. Eu sei que em todo livro, em todo lugar, se ela pH da indução mundial está 8,5. Conversa paralela. Qual é o composto que isso está fazendo virar 8,5? Eu não sei. Agora, olha só. Pensou na dieta. E aqui tem algumas coisas que foge um pouco do que a gente acreditava. Bem, o que o paciente que tem gota não pode merendar? Ele não pode tomar café. Por que não? Porque na composição do café tem essa maravilhosa molécula que se chama metilxantina. E acho que você acabou de perceber que se você tirar a metil e só ficar com a xantina é um intermediário da produção do ácido úrico. A enzima se chama xantina oxidase. Então, tomar café não é uma situação muito feliz para pessoas que são glotosas. Segunda possibilidade, frutose. E aí você está pensando no quê? Você está pensando nisso aqui, ó. Você que é uma pessoa feliz, está pitando um cigarro. Opa! Agora? É um convite? Bora? Tá mandando o que? Esquerda? Claro que para pitar o seu cigarrinho você toma o café. Deve pratas. Tem muito tempo que eu não como. Desde ontem. O café. E aí você acaba de perceber que café não é uma coisa muito legal. Só que você não gosta de tomar café. Se você for uma pessoa normal, gosta de café com açúcar. E o açúcar é a sacarose. E a sacarose significa uma molécula de glicose mais glucose. E aí você está pensando agora no seguinte. Na respiração celular, a molécula de glicose, quando ela entra na célula, ela vai ser convertida em glicose 6-fosfato. Beleza? A enzima que faz isso é uma exoquinase e ela é extremamente regulada. Você sabe que não é qualquer quantidade de glicose que ao entrar na célula será fosforilada. Lembra que existe o KCAT e o KM nessa brincadeira? Tipo, qual é a concentração de glicose que entra no fígado para se transformar em glicose 6-fosfato? É mais de 20 milimolar, ou seja, é só em situação pós-prandial. Agora, quando você pega a frutose, quando ela entra na célula, ela vai ser convertida em frutose 6-fosfato, ou frutose 1-fosfato, tanto faz. E aqui existe uma enzima chamada de frutoquinase. Essa enzima frutoquinase, ela não tem regulador. Qual é a diferença disso? A diferença é assim, ó. Quando a glicose ela entra na célula para ser convertida em glicose 6-fosfato, claro que consome ATP para isso. Só que a enzima é regulada. Para a frutose virar frutose 1-fosfato e depois 6-fosfato, pela frutoquinase, também gasta ATP. Só que a frutose, a enzima não é regulada. Em outras palavras, toda vez que você coloca qualquer quantidade de frutose dentro da célula, toda a frutose é convertida em frutose 1-fosfato. Toda. O que significa? Que essa enzima consome o ATP da célula. E o ATP vira ANP. Sai 2 fosfatos ao invés de um só. Tá bom? E esse ANP entra na degradação produzindo o ácido
Isso não acontece com a molécula de glicose porque a enzima é regulada. Isso só acontece com a molécula de frutose. Então, a molécula de frutose, ela é prejudicial para pessoas que têm gota, porque o metabolismo da frutose produz muito AMP, que é a adenosina monofosfato. E a adenosina monofosfato, quando ela é destruída, entra no ciclo, né, de degradação das bases púricas, produzindo ácido úrico. Entendeu a ideia? Então, não, e é muito triste isso, porque não é recomendado comer nada que tenha açúcar. E claro, todas as frutas têm frutose. Então não é recomendado comer fruta. Tipo, não é por isso que eu não bosta como. nenhuma. Né? Não é recomendado comer bosta nenhuma. Então isso é uma outra verdade. Terceira verdade, e essa talvez seja a pior de todas. Não pode beber. Não? Mentira. Não? Isso. Aí, meu parceiro, Pode vir, Guto. a vida fica sem graça. Pode Não vir. pode beber coca, não pode comer açúcar, não pode beber álcool, faz o que da vida? Isso é tão triste, sai dessa aula, tomar um café, fumar um derby e Né? beber um gole. Eu ia desse caminho. Pode vir. Qual é a ideia do álcool? Por que você não pode beber álcool? Não é você, né? Pacientes que têm gota. Tipo, o seu avô, talvez o seu pai, o seu tio, Talvez você não você no futuro. Não vou poder beber álcool, cacete. Por que não? O álcool, quando ele é metabolizado em dois locais. No citosol da célula. E aí quando a gente está pensando lá no citosol da célula, a gente está pensando na enzima ADH, que é a álcool desidrogenase. E a gente está pensando também no retículo endoplasmático. Lá no retículo endoplasmático é a P450. O liso, professor. Citocromo P450. A professora de farmacologia deve começar a falar dela para vocês. Ela é muito legal. Professor, Oi, retículo endoplasmático liso? liso. P450. Aí o que vai acontecer? O álcool, que é o etanol, ele vai ser mudado ou convertido em acetaldeído. Isso no citosol da célula. Para que isso aconteça, o ADH, que é a álcool desidrogenase, não pensa que é o hormônio antidiurético não, tá? É a álcool desidrogenase, ela vai consumir NAD+, produzindo NADH. E aí o que o seu corpo faz para recuperar o NADH que está... para recuperar o NAD+ citosólico? O piruvato é convertido em quem? Lactato. Esse lactato, ele vai estimular o transportador de ácido úrico lá dos seus rins. O que isso significa? Que você aumenta a reabsorção de ácido úrico. Ou seja, ao invés do ácido úrico ir para a urina, ele volta para o sangue. Então você não consegue eliminar ácido úrico graças à presença de lactato. Olha só, se isso é verdade, te pergunto, é recomendado pacientes que têm gota fazer exercício físico? Não é. Vai. Triste, né? Uai, mas aí... Aí é dormir, irmão. É dormir e passar. Tá Passa. liberado, O tá que nada. eu vou fazer? Tá inflamado, joelhinho inflamado. Vai fazer o quê? Colocou o perna pra cima, tomou alopurinol, esperou a inflamação passar. E aí sim. Então pode criar, pode beber, Deitar, esse é o seu. Tira férias. Léo,
processo todo desses 3 passos é um agravante para quem tem. Para quem não tem, Não. Ele serve. é um indicador de que pode funcionar. A digestão disso não tem relação. Ó, bebê. Ó, bebê e palpitar. Dá nada. Não pode beber, não pode pintar. Não pode fundir. Que vidinha sem graça. Pra gente terminar e falar que tudo foi corroborado felizmente, mais 3 slides se eu te libero. Que agora eu tenho que falar das síntese das bases pirimídicas. Ah, não acaba. Lembra que, vixe, tá longe de acabar, ainda tem um mês de aula. Acaba! Mas ó, síntese das bases pirimídicas. Olhou pra lá, entendeu, foi embora feliz. Lembra que existia lá no ciclo da ureia uma molécula chamada de carbamoil fosfato? Lembra dele? Bem, é essa mesma molécula, o carbamoil fosfato, que é utilizado para a síntese das bases pirimídicas. E aí o que a gente vai perceber? Existe uma molécula, aliás, uma enzima, chamada de carbamoil fosfato sintase, que produziu o carbamoil fosfato a partir da junção de glutamato e ATP. E aí existe uma sequenciazinha, ó, que você só tem que saber do início e do final. O resto não precisa. Que é o seguinte: o carbamoil fosfato, que pode ter vindo do ciclo da ureia, por exemplo, mais o aspartato vai formar essa linda molécula. E olha o nome dela? Orotato. Lembra do ciclo lá do nosso caso clínico? Então, se você tivesse muito carbamoil fosfato, a gente ia produzir orotato. Bem, então, da mesma forma que as bases púricas, você tem a inosina como sendo a primeira base nitrogenada produzida, nas bases pirimídicas, a primeira base é orotato. Agora fica fácil. Por quê? Porque o orotato, primeiro, ele vai se juntar à ribose 5-fosfato. Aí você tem o orodilato. E esse orodilato, ele vai perder isso aqui, ó, que é o ácido carboxílico. E aí ele vira uracilo. Então é orotato virando uracilo. E lembra que uracila, ela só está presente no RNA. E é a uracila que vai se dividir em timina e citosina. Que é exatamente essa ideia agora. A uracila, ó, ela vai perder o dupla O e no lugar do dupla O vai ter um nitrogênio. E aí a uracila, ela virou citosina. Quem que deu esse nitrogênio? Mais uma vez a glutamina. Lembra lá do ciclo da ureia, que era a glutamina ou glutamato que fazia parte, né, do transporte de nitrogênio. Então ficou assim: uracila dá origem a quem? A citosina. Aqui é o sal dela, né? E da mesma sorte, olha só, a uracila, que é isso, se ela receber um CH3, dá origem à timina. Então ficou, decora, inosina vai produzir adenina e guanina. Orotato produz uracila, que divide em timina e citosina. Então você tem algumas moléculas que são precursoras. Inosina, orotato. Ô, Léo, precisa saber as reações do orotato? Bases púricas,
bases pirimídicas. Vamos lá, por favor, só questão que a uracila se converte quando ela recebe Um CH3. Quando ela recebe nitrogênio, ela é a citosina. Tira do claol, coloca nitrogênio. E aqui quem dá o ácido fólico, o CH3. Último slide. Acabou. Degradação das bases pirimídicas. Você só tem que saber o final. E aqui tem uma coisa muito louca. Para mim é muito retardado. Mas o final não é, e eu não sei porquê. Não precisa nem por quê, não sei. Eu não sei. Mas no final, olha só. A uracila, a timina, a citosina, quando degradados, vai produzir essas duas moléculas. Que vai ser a alanina, que é um aminoácido, tá? E o beta-amino isobutirato. Essas moléculas, essas duas moléculas, né? A beta-alanina e o beta-amino butirato, tem nitrogênio na sua composição. Mas elas não entram nas excretas nitrogenadas. Não me pergunte por quê, porque eu não sei. Por quê? Não sei. Isso que é um contrassenso, porque deveria entrar. A gente poderia falar assim: nossa, temos amônia, ureia, creatinina, ácido úrico, alanina, a beta-alanina e o beta-amino isobutirato. Tinha que ser todos esses. Mas em nenhum livro, em nenhum lugar você vai utilizar esses dois, que é a degradação das bases pirimídicas, como excretas nitrogenadas, embora ambas contêm nitrogênio. Agora, então, mais uma vez, por que isso acontece? Eu ainda não descobri. Quando eu descobrir, vou falar para vocês. Provavelmente, essa beta-alanina e o beta-amino isobutirato deve ser utilizado em alguma outra via metabólica que eu ainda não descobri qual é. Provavelmente. Tá? Mas eu não sei se é. Tipo, carinha de tristeza. Olha, dá uma iniciação científica isso aí ainda. Dá uma iniciação científica isso aí, Tem ó. que você vai pegar, né? Pra que serve essas merditas? Vai que. Beta-alanina e beta-amino isobutirato. Bonitinho, queridos? E com isso você é capaz de fazer o nosso maravilhoso caso. Imagina.